Bom, missiologia e a tarefa de evangelização. Quem adora a Deus em nossos templos, assentado em bancos envernizados e estofados, contemplados com ventiladores ou ar-condicionado, precisa se lembrar de que a tarefa da evangelização não está acabada. Então, nós temos as nossas igrejas que estão organizadas e a igreja nos acomoda. Estar dentro de um templo com cadeira, monitor, iluminação, pavimento, isso nos acomoda. Nossos filhos nascem, crescem, são batizados, a gente fica acomodado. E a tarefa da evangelização, ela fica inacabada. E não é só o fato dela ficar inacabada. Eu estou na página 53, sabe? O negócio é que ela fica inacabada. E a igreja que se tranca, que se fecha, ela se fossiliza, ela vira uma igreja fóssil, né? Muito antiga, uma igreja antiquada. Agora, uma igreja que evangeliza, ela não tem como ficar antiquada. É impossível uma igreja evangelística ela ficar antiquada, porque ela precisa se adaptar, tanto o discurso dela quanto o seu culto, tanto o que ela prega quanto a maneira de tratar as pessoas. Por isso a evangelização, ela dinamiza a gente, ela vai nos dinamizando. A gente tem que se adaptar àquilo que é humano. A gente não vai adaptar a palavra de Deus, não é mudar a palavra de Deus, mas tem coisa que tem que ser modificada, com toda certeza. Então, as igrejas do tempo atrás, o púlpito era lugar para colocar os ministros assentados, e ponto. Tem igreja que era assim. Agora não, usa-se o púlpito para poder se ministrar a palavra e fazer a ministração total do culto. Então, o ministrante sobe, o ministrante desce, ponto. E o auditório fica sentado e os ministros junto com o povo, pronto. Usava-se uma grade em volta das igrejas, uma grade para separar, para mostrar a separação mesmo do ministério com a igreja, e a gente sentia isso aí, essa separação. Agora não usa mais também, não usa mais. Então era proibido o uso de bateria na igreja, agora é proibido não ter bateria, né? O problema agora é encontrar um baterista, porque bateria tem. Não se usava contrabaixo, agora usa-se pedaleira, né? Pedaleira. Não se usava luzes, né? Refletoras, agora usa fumaça. Quer dizer, existem adaptações que na igreja são feitas, porque ela está evangelizando, ela está recebendo públicos diferentes, gente diferente, e a igreja tem que ser uma igreja assim, de trânsito mesmo. A igreja tem que ter a sua membresia local, fixa, tradicional, de anos e anos, e tem a igreja em trânsito, que é o pessoal que vem e vai embora, vem e vai embora, vem e vai embora, chega, passa uma temporada, é tratado e volta para a vida que tinha antes, volta para a terra que antes, vai trabalhar em outro lugar, abre outra igreja, sabe? A igreja em trânsito, tem uma que fica e tem uma que vai, porque a tarefa está inacabada, sabe? Não vai ter fim. E se nós ficarmos aqui apenas presos com as nossas programações locais, nossa igreja vai ficar antiquada. Nossa igreja fica antiquada. E o que não é possível, não pode. A igreja não pode ficar antiquada. O mundo exterior continua um campo aberto para as missões urbanas e transculturais. Missões urbanas, a gente fala que é aquela que é feita dentro do perímetro da cidade. Tem a missão urbana e aquela que é rural. Tá? Missão rural é aquela que você vai andar muitos quilômetros para encontrar igrejas e para encontrar famílias. Então, igreja no campo. Aqui a gente não consegue observar, porque a gente vive no meio da cidade. E existem também as missões transculturais. E essa transcultural não significa que eu tenho que sair aqui de Guarulhos e ir lá para a aldeia dos índios para poder entrar na cultura dos índios. Pelo contrário, ela é transcultural porque nós temos aqui em Guarulhos gente de tudo quanto é cultura. De tudo. Nós evangelizamos gente de todas as culturas. Todo pessoal que se veste diferente, fala diferente, come comida diferente, ouve música diferente, gosta de filmes diferentes. Isso é transcultural. Então, vamos supor que os irmãos quisessem abrir aqui uma igreja negra, né? Igreja negra voltada para a evangelização dos afrodescendentes. Poderia?
Poderia. Mas se os irmãos quiserem abrir uma igreja branca, já não pode. Aí é crime de racismo. Agora, fazer uma igreja negra, já não. Voltado para a evangelização dos afrodescendentes. Agora tem todo um cuidado, tá? Todo um cuidado, por causa que tem uma linguagem voltada para o evangelho. A gente não pode escolher a classe de pessoas para quem a gente vai pregar. E se eu que não sou afrodescendente, não me identifico como afrodescendente, quiser ir na igreja afrodescendente, como que eu vou ser tratado lá? Vou ser estigmatizado lá dentro? Vou ser marcado? Vou sofrer racismo lá dentro? O que vai acontecer? Mas pode ser feito. Quer dizer, existe uma pluralidade de cultura, a gente chama de transcultura na nossa sociedade, e como não dá para a gente ficar virando o foco para evangelizar só um tipo de cultura, a gente faz a evangelização transcultural. Prega o evangelho linear, mais ou menos no meio, que pega o negro, pega o branco, pega o nordestino, pega o guarulhense, pega o jovem, pega o ancião, a menina, criança. Então a nossa evangelização, ela não é voltada para classes. Agora nos Estados Unidos isso aí é mais marcante, tá? Nos Estados Unidos existem igrejas que são voltadas mesmo para a cultura nórdica, americana, negra, né? Eles não falam afrodescendentes, é negro, né? Inclusive aquele negócio do negro casar com um negro e ter uma família de negros, e para um branco entrar nessa família aí, é ele que é recriminado. Só que lá nos Estados Unidos não é camuflado que nem aqui no Brasil. Lá não é aberto, é mais franco, é mais verdadeiro. Lá você não é processado se você disser: não quero que a minha filha case com um homem negro. Você não é processado por isso. Não tem esse tipo de conotação. Da onde que veio isso aí? Veio esse mimimi, né, que a gente tem no nosso país aí, de que todo mundo está se ofendendo com tudo. Tem muitas minorias sendo defendidas e um monte de minorias aí defendendo seus direitos, mas causando uma celeuma na nossa sociedade. O que acontece? Tem muita gente que não seria recriminado por ser negro se não houvesse uma propaganda, sabe, de defesa dos direitos negros. Acredita nisso? É assim, tem muita gente que não seria perseguido por ser negro, não seria, e é perseguido porque existe uma propaganda de defesa do negro. Então inverte. Nós, enquanto igreja, a gente não é seletivo e nem exclusivo, nem exclusivista. Nós não evangelizamos negros, brancos, mulheres e homens por categoria. Nós evangelizamos pessoas. É pessoa? É ser humano? Sim. Então, o estereótipo, pouca relevância para nós. Seu cabelo é branco, seu cabelo não é branco, se você perdeu o cabelo, se é gordo, se é magro. A gente não direciona o evangelho para o exterior das pessoas, e sim para o que importa, é uma pessoa humana. Bom, mas nós fazemos então esse tipo de evangelização transcultural. Tem milhares de pessoas afastadas da presença de Deus e em estado de morte iminente. Esse é o nosso problema. Essa cultura que existe no mundo é uma cultura mundana, tá bem? Nem toda cultura mundana é uma cultura perversa. Ela é mundana, ela é voltada para o mundo secular, para a vida em sociedade. Não é uma cultura voltada para Deus, sabe? Para adorar a Deus, buscar a Deus, nada disso. É para você viver, ganhar seu dinheiro, cuidar da sua família, se divertir e se proteger. Essa é a cultura que tem lá fora. Então, o que acontece? Deus acaba sendo afastado dessa cultura mundana. Deus é afastado. O que faz a igreja? A igreja leva Deus para dentro dessa cultura mundana e aí o que faz? Melhora essa cultura. Melhora ela. O Evangelho de Senhor Jesus, ele é semelhante a uma medida de fermento que se coloca em 3 medidas de farinha. Você não tira a farinha fora, você não tira o fermento fora, você pega o fermento e coloca na farinha. Você mistura a farinha no fermento, fermento na farinha. Esse é o Evangelho. Então nós evangelizamos a sociedade humana, mundana, e o fermento que a gente leva lá vai transformando as pessoas. Bom, uma pergunta que a gente faz: mas quem é que vai anunciar
o evangelho nessa cultura mundana? Certamente que esta é a tarefa primordial dos evangelistas, pois não lhes compete ocupar essa função eclesiástica sem cumprir o serviço de campo. Mas os evangelistas não trabalham sozinhos, eles contam com o apoio direto dos colaboradores e diáconos. Então o que acontece? Evangelizar é para a igreja inteira, todo mundo. Mas a gente falou aqui que são 3 frentes de trabalho, 3 frentes: cooperadores e colaboradores, ou diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, e a igreja toda. Mas o apóstolo Paulo falou que Deus colocou evangelistas na igreja. Então os evangelistas são pessoas que são vocacionadas por Deus para que o coração deles fique ocupado com a evangelização o tempo todo. Eles pensam de maneira evangelística, têm amor pelas almas, dedicam-se a isso. Então eu vou colocar para os irmãos o seguinte: se tem evangelista, ele não deve ocupar uma função eclesiástica só para ter a carteirinha ou o nome, para ser chamado de evangelista. Deve ser chamado de evangelista assim como Filipe. Mas Filipe foi chamado de evangelista antes de ser evangelista ou depois? Depois. Primeiro ele evangelizou. Ele fazia parte dos 7 sábios, dos 7 diáconos. Não deixou de ser diácono por causa que ele é evangelista, mas ele evangelizou e evangelizava tanto que ele era chamado de Filipe o evangelista, e as suas filhas as profetisas, eram profetas. Então tem um evangelista na igreja que tem o nome de evangelista, a carteirinha, a credencial, a convenção. É para essa pessoa que deve ser colocada a tarefa da evangelização oficial da igreja. O departamento tem que ser tomado conta por ele, pelo evangelista. Não pode, ele está ocupado, etc e tal, aí é outra coisa. Mas existem igrejas que não ocupam seus evangelistas com a tarefa da evangelização. O evangelismo é feito por outros irmãos que são diáconos e colaboradores, pela igreja, pelos departamentos, pelas crianças, menos pelo evangelista. Aí a gente fala, mas de quem que é a culpa? Ou quem está errando aí? Quem está errando é o ministério. O ministério não deve podar os irmãos, para que os irmãos não façam evangelismo, mas tem que chamar o evangelista e colocar ele na linha de frente. Ele não quer, é outra coisa, aí já não é culpa do ministério. Ele não quer, ele não pode, está ocupado, tal. Tem o nome, tem o título, mas não tem a função, não faz nada. Só que o ministério tem que chamar, o pastor tem que chamar, a pastora tem que chamar, né? E falar, ó, irmão, a gente tem uma frente de trabalho aqui que a gente quer abrir, o irmão pode nos ajudar, o irmão pode fazer o trabalho lá, pode montar uma equipe, pode montar um trabalho lá, alguma coisa assim, o irmão pode pensar alguma coisa, está na mão dele. Aí ele não pôde, ele não fez, ele não quis, é outra história. Mas tem igreja que aposenta o evangelista, ou acomoda ele, deixa ele para lá. Já que ele não quer, é problema dele, não cobra nada dele. E ele também, né, esperto, ele não vai ficar correndo atrás de fazer, ele não faz. Só que aí é só uma questão de cargo, não de vocação. Aquele que tem a vocação para ser evangelista, esse aí se preocupa em como trazer almas para Jesus e como levar Jesus para as almas. Bom, só que os evangelistas eles não trabalham sozinhos, trabalham com a igreja, por isso tem que trabalhar com a equipe, gente que acompanha o passo a passo do evangelista. É bom marcar cultos na igreja voltados especificamente para o evangelismo e que o evangelista tome conta desse trabalho, né? Que ele possa ter liberdade de montar estratégias, campanhas, louvorzão. E aí vai da filosofia do ministério, né, do acordo que tem no ministério. Mas o evangelista tem que ter algumas liberdades para ele fazer alguns trabalhos, que a função dele é trazer gente para a igreja. Então eu já tive dificuldade com pastores, por exemplo, que não dava liberdade para o evangelista trabalhar, fazer campanhas, tal, trazer o povo, e porque ele queria ficar só com meia dúzia de crente. Ele ficava só com meia dúzia de crente na igreja e não deixava o evangelista trabalhar. Se ele desse liberdade para o evangelista trabalhar, ia trazer gente nova para a igreja. Aí ele ia ter mais gente para tomar conta. Então qual que é a lógica? Tomar conta de cadeiras ou de pessoas? De pessoas. Quem toma conta das pessoas? O pastor. Quem traz as pessoas? O evangelista. Então o evangelista vai lá e traz as pessoas do jeito que estão, cheia de vícios, cheia de pecados, cheia de problemas, cheia de dilemas. Traz essas pessoas.
Colocou gente na igreja, agora o pastor vai tomar conta, vai doutrinar, vai disciplinar, vai auxiliar, vai orientar, vai ensinar. Aí é função pastoral. Então, colocar na cabeça das pessoas que tem uma linha divisória. Alguns pastores do ramo onde eu estou, né, da minha igreja, reclamam da atuação dos evangelistas, porque não, aqui não pode fazer campanha não, de jeito nenhum, porque aqui tem que ser só a pregação da palavra. A pregação da palavra é fundamental para o pastor da igreja, a pastora da igreja, que orienta e que doutrina. Mas tem que pregar a palavra para gente nova também. E pregar para gente nova, você tem que usar algumas estratégias, uma linguagem que as pessoas estão acostumadas lá de fora. Então as pessoas estão acostumadas a fazer promessa. As pessoas estão acostumadas a buscar a bênção, não é? A vir, participar, a querer, faz bem. Então, dê oportunidade para esses homens, né, para essas pessoas vocacionadas, para trazer gente, e depois doutrina as pessoas. Depois. Então, eu congreguei com um pastor que ele usava os cultos dele para serem cultos evangelísticos, mas ele era pastor da igreja também. Só que ele usava uma linguagem que era uma linguagem evangelística. E no culto de doutrina, que a gente chama de culto de doutrina, ali ele doutrinava, mas era uma vez só por semana. Nos outros cultos ele dava mais liberdade para trazer as pessoas para a igreja.